Bora estudar! Orações subordinadas substantivas. O que são as orações subordinadas substantivas? São aquelas que têm valor de substantivo, tá? Então nós vamos ter sempre uma oração principal e uma oração subordinada substantiva, tá? Então vamos lá. Nós classificamos as orações substantivas de 6 formas, tá? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Vamos a uma por uma rapidamente e depois nós vamos ver uma por uma detalhadamente, tá? Então, subjetiva ela tem função de sujeito da oração, tá? Primeira oração é necessário. Segunda oração, que faça o trabalho. Sempre que nós tivermos, tá? Aqui, tá? Uma oração subordinada, tá? E que essa oração, nós temos duas orações ali, né? 2 verbos, tá? Uma é subordinada à outra e a primeira começa com um verbo de ligação, é necessário, é permitido, foi proibido. Geralmente ela vai ser subjetiva, tá? Essa é uma dica. Então vamos lá. É necessário que faça o trabalho, tá? Nós temos aqui a nossa oração principal, é necessário, e a nossa oração subordinada, que faça o trabalho. Por que ela tem função de sujeito? Porque fazer o trabalho é necessário. Perceberam? Então nós não temos o sujeito aqui. Por quê? Porque o sujeito está aqui do outro lado. Então nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Função de sujeito. Objetiva direta, função de objeto direto. Eu quero, primeira oração, minha oração principal, eu quero o quê? Ó, a diferença. Aqui eu não tenho sujeito, é necessário. Aqui eu tenho sujeito, eu quero. O sujeito é eu quero. O complemento está do outro lado, que é o meu objeto direto. O meu verbo está aqui, então o complemento lá, que faça isso. Então aqui a nossa oração é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Quando que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta? Quando eu tenho função, essa minha oração ela tem função de objeto indireto, tá? Então vamos lá. Lembre-se de que volto amanhã. Primeira oração, lembre-se, tá? Oração principal. Segunda oração, lembre sempre, objeto direto tem preposição. Olha a preposição lá, o de. Lembre-se de que volta amanhã. Então, uma função de objeto indireto dessa minha oração principal, tá? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Coloquei a completiva nominal aqui, tá? Logo depois da objetiva indireta, por isso. Porque ela também tem preposição, só que essa preposição, ela não é ligada ao verbo, como aqui. Lembre de que. Ó, medo é verbo, medo não é verbo. Então, vamos lá. Primeira oração. Tenho medo é a minha oração principal, tá? Aquele de está ligado a tenho ou ligado a medo? Ligado ao medo, que é um substantivo, tá? Então ali eu tenho um complemento nominal, tá? De que não venha, então é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal, tá? O professor não dividiu bem aqui o espaço, né? Tá? Então, mas vamos lá, vai dar para vocês entenderem. Oração subordinada predicativa. Quando nós temos uma oração subordinada predicativa? Quando nós temos um valor de predicativo do sujeito ali. Lembra o que é um predicativo do sujeito? Quando acontece o predicativo do sujeito? Quando nós temos o sujeito, um verbo de ligação e o predicativo do sujeito que qualifica o meu sujeito. Por exemplo, João é feliz. João, né? Sujeito é verbo de ligação, feliz, né? Qualificando João ali, então, predicativo do sujeito, tá? Primeira oração aqui, meu desejo é, tá? Meu desejo é, olha aqui, tá? Olha aqui a conjunção integrante, tá? Então, meu desejo é, tá? Oração principal. Sempre que nós tivermos aqui, tá? Um verbo de ligação terminando a minha primeira oração, o que vem depois vai ser um predicativo. Então vai ser uma oração subordinada predicativa. Por quê? Porque vai ter a função de predicativo, tá? Sempre nós tivermos então verbo de ligação aqui, depois nós temos, se tivermos uma outra oração, né? Porque aqui nós temos o verbo, ou seja, tá? Ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Então, essa minha oração é uma oração subordinada substantiva predicativa. E aposto, tá? Vamos lá, aposto.
Desculpa, aposto não, apositiva, tá? Quando tem a função de aposto, tá? Então, oração subordinada substantiva apositiva quando tem a função de aposto. Desejo uma coisa. Primeira oração, tá? Oração principal. Que coisa é essa? Que seja feliz, tá? Geralmente a apositiva está separada por 2 pontos. Pode acontecer de vir com vírgula também, tá? Então aqui nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva. Perceberam que a oração aqui é bem parecida? E se a minha oração fosse assim, ó, desejo que seja feliz, tirar esse uma coisa aqui, desejo que seja feliz. Como nós classificaríamos? Desejo, tá? Sujeito, eu, verbo, tá? Desejo, verbo transitivo direto, e aí eu tenho o quê? Tá? Então a minha segunda oração vai ser subordinada, que seja feliz. Se o meu verbo ali é transitivo direto, então ela seria objetiva direta. Tá, pessoal? Vou explicar uma por uma a partir da próxima aula, começando pela subjetiva, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!